o engenheiro Alexandre Felga, o engenheiro também Rodrigo Henrique Lima, e a presença aí dos colaboradores, né, de uma forma geral, sempre é muito importante, demais autoridades aqui presentes, que esse momento, eu falo para você que são únicos, né, agradecer também ao nosso amigo que veio de São Paulo, né, prestigiado, né, tem contato direto, é o assessor do nosso presidente do Confea, né, Vinícius Marques, então esse é sempre um bate-papo interessante. Obrigado pela presença, viu, Valmir? Só dando uns recadinhos, né, você pode publicar à vontade nas redes sociais, mas nós estamos aqui fazendo esse bate-papo e depois postaremos tudo de uma única vez. Isso está gravado, aí depois vai para o YouTube, né? Então a gente, para não falar assim, não, está privilegiando X ou Y, né? Então assim, a gente está gravando, fazendo todos os bate-papos, aí depois estará tudo disponibilizado nas nossas redes sociais aí, para quem quiser ter um conhecimento maior das propostas, né, desse bate-papo, de qual é a intenção de cada candidato. Isso é muito importante para nós. Então, Theo, Fred, já gostaria de começar contigo aí, né? Depois a gente dá uma palavrinha pro Theo também, mas só para, se você apresentação sua de uma forma geral, depois a gente entra no bate-papo das perguntas. Testando. Obrigado, Martim, obrigado, presidente, pela apresentação, obrigado pela acolhida. Bom dia a todos, de verdade, obrigado por me receber aqui novamente. Nós estivemos aqui na condição de pré-candidato a vice e agora oficializados como pré-candidato na chapa, no titular, né? Voltando aqui para vocês. Desculpa eu ser tanto que é chato escutar político falando, e vocês tiveram que me escutar 2 vezes. Então só por isso aí você já tem um lugar no meu coração, pode ter certeza. Meu nome é Fred Rodrigues, fui eleito deputado por Goiânia em 2022, sou analista, comentarista político. Tenho feito essa participação em debates, né, e escrito artigos há pelo menos 12, 13 anos a respeito da situação política no Brasil. Tenho feito vídeos no YouTube nos últimos 6 anos e, graças a Deus, tivemos uma aceitação muito grande, inclusive no aspecto nacional. E essa aceitação acabou gerando uma projeção que nós conseguimos eleger deputado estadual com 42.784 votos, tendo o menor custo por voto, né? Se eu não me engano, o custo do meu voto foi em torno de 98 centavos, enquanto alguns dos meus colegas chegou a ser R$80. Então isso mostra que, graças a Deus, nós tivemos uma comunicação e passamos uma mensagem que a população estava disposta a receber. Fui o deputado estadual mais votado de Goiânia e o 8º mais votado entre os 41 do estado, né? Me filiei ao PL recentemente, apesar de já ter uma sintonia política de muito tempo, tanto com o Gustavo Gaia, que começou comigo lá atrás, quando a gente começou a fazer vídeos, participar de debates, e na defesa do nosso presidente Bolsonaro e dos valores da direita, né? É algo que eu tenho muito orgulho de falar aqui. Eu sei que alguns estão tentando esconder quem são seus padrinhos políticos, suas referências políticas, inclusive no aspecto nacional, e isso é algo que eu nunca vou fazer. Então, muito orgulho de falar de onde veio, o que eu represento e o que eu sempre defendi e venho defendendo aí, pelo menos nos últimos 14 anos. Hoje, estou aqui me colocando à disposição, vocês acompanharam, tivemos uma pequena reviravolta, mas infelizmente a dinâmica política do país e a condição política do país fez com que nós tivéssemos que fazer essa troca. Gustavo Gaia é uma pessoa extremamente competente, se tornou em um ano, na minha opinião, o melhor deputado federal do Brasil. Estava muito empolgado de assumir a prefeitura, mas hoje em dia, infelizmente, com tudo que está acontecendo, nós estamos num momento crucial no Brasil. E não falo só na questão política, mas na questão judiciária também. Nós precisamos devolver o Brasil aos brasileiros, a liberdade, principalmente devolver ele para a Constituição, que hoje, na minha opinião, estão governando a revelia dela, né? Então, isso acabou criando um empecilho, porque a gente não consegue dividir o Gustavo Gaia em 2, né? Até consegue, mas não vai funcionar mais, né? O Felga ali. Então, nós conseguimos fazer um pedido do presidente Bolsonaro, que precisou fazer esse ajuste, mas que eu fiquei muito feliz dele me confiar essa missão, né? Nas palavras dele, a gente tem que continuar salvando o Brasil, mas você vai ficar aqui para salvar a capital. O que acontece em 2026 passa por 2024, e nós temos uma preocupação muito grande vindo da escola política que nós viemos. E, obviamente, quem tem memória aqui, de 2006 para cá, viu, 2005 para cá, viu o que aconteceu no Brasil, a gente tem essa preocupação com as capitais também. E encaramos esse projeto, estou hoje como pré-candidato do PL, apoiado com muito orgulho pelo meu amigo Gustavo Gaia, apoiado pelo meu presidente Jair Bolsonaro, e vamos até o fim. Não tem, independente do que alguns tentam plantar na imprensa, não tem recuo, vamos até o fim. De qualquer jeito, a direita terá uma candidatura verdadeira em Goiânia.
Obrigado. Passando agora, quebrando um pouco o protocolo, para o Theo dar suas considerações iniciais. Bom dia a todos, meu nome é Theo Almeida, sou graduado em Ciências Políticas pela Universidade Federal de Goiás. Estou aqui para compartilhar e colaborar com esse momento tão importante, tendo entendimento de que política pública se faz, se constrói com pessoas e com entidades qualificadas. Não se tem como falar de Goiânia sem falar da sua estrutura, sem falar da mobilidade, sem falar da parte arquitetônica, sem falar do progresso. E isso passa pela mão dos senhores que são os que estudam, que têm conhecimento técnico para trazer soluções efetivas. Porque a política em si, ela é muito teoria, mas a prática cabe aos senhores. Então é muito importante estar aqui, debater, ouvir, de vez em quando dar alguns pitacos, mas quem sou eu para ensinar os senhores, Mas, primeiramente, eu quero agradecer ao meu amigo Lamartine, que, primeiramente, parabéns pelo trabalho que você tem executado diante do CREA Goiás, Isso tem colocado o nosso Estado, colocado a entidade CREA do Estado de Goiás em um patamar jamais visto, pela sua gestão, pela sua competência e pelos resultados que eu garanto que todos aqueles que fazem parte dessa instituição veem na prática, veem aí no seu dia a dia. E também agradecer a presença do nobre amigo Fred Rodrigues. Já temos uma amizade há alguns anos aí que nós estamos aí nesse projeto de resgatar o nosso país, e isso vai começar por Goiânia, vai começar por vocês, para devolver a qualidade de vida que o goianiense merece. E eu creio que isso tem que ser feito a partir dos senhores, com ideias práticas, objetivas, para que a população lá na ponta se sinta privilegiada e possa usufruir de tudo aquilo que o nosso Estado tem, de toda a tecnicidade e toda a importância e conhecimento que os senhores têm e se prontificam a desempenhar nos seus dias a dias. Então, essas são minhas considerações iniciais e eu passo a palavra a quem de direito. Obrigado. Fred, vamos já começar com as perguntas, Voltando àquela questão do lixo que a gente tem aí em Goiânia, vários problemas que a gente tem visto aí pelo noticiário e vem acompanhando na cidade, Qual que seria a sua proposta para a gente dar uma melhor ênfase ou agilidade na coleta do serviço do lixo urbano? Obrigado, Martini. Eu não sei se a gente tratou desse assunto a última vez, mas, obviamente, na condição de pré-candidato a vice, já vinha participando das reuniões de plano de governo. O que eu vi quando nós tentamos puxar os dados que realmente acontece na Comurg é uma total falta de transparência. Eu acredito que alguns de vocês aqui tentaram buscar, vocês também encontraram essa dificuldade. Então, a gente viu que tentar buscar o dado diretamente da fonte, pela divulgação oficial da prefeitura, a gente não conseguiria. O que a gente fez foi começar a sentar com os servidores insatisfeitos, não os comissionados, que eles nunca vão estar insatisfeitos lá dentro, não. Agora, os servidores insatisfeitos com o que acontece na Comurg. Eu, obviamente, da escola política eu venho, não tenho nada contra a participação privada, não tenho nada contra, mas eu também sou contra sucatear uma empresa. Também sou contra você pegar todo o dinheiro do contribuinte, Contribuinte é uma palavra muito bonita, Do pagador de impostos, ele não teve opção nenhuma de contribuir, teve que pagar o imposto, e começar a sucatear o que já foi investido ali. O que a gente tem visto nas conversas com esse pessoal, o pessoal que está lá dentro satisfeito, é que todos lá querem trabalhar. Todos lá querem fazer alguma coisa. E o que acaba acontecendo, de vez em quando, é o impedimento ou uma burocracia, ou uma impossibilidade dele exercer seu serviço da forma plena que ele gostaria, em razão de alguns cargos que estão lá atrapalhando. Os chamados cargos de confiança, que eu também não tenho nada contra, você tem que ter seus cargos de confiança. Mas se seu cargo de confiança está atrapalhando o desenvolvimento de uma empresa, você tem que fazer outra coisa. Você tem que retirar ele. Não dá para ele confiar. A confiança principal tem que ser a confiança do povo. Então, o que a gente tem visto aqui, presidente, sentando com essas pessoas, não quero acusar ninguém, mas a percepção que eu tenho é que nós tivemos uma crise fabricada. Se eu não me engano, o número total de caminhões era em torno de 57 ou 54, e na época, um pouco antes de ser formado o contrato, com a nova licitação, 40 desses caminhões estavam parados. Terminada a licitação, os caminhões voltaram para a rua. Muito estranho arrumar 40 caminhões de uma vez. Mas é a percepção que eu tenho.
se eu tenho essa percepção que foi fabricada numa empresa gigantesca, que, convenhamos, sempre teve alguns problemas, nunca foi perfeito, mas tem uma possibilidade de trabalhar. Então o que a gente tem escutado muito de quem está lá dentro é o seguinte: eu quero chegar, quero fazer meu trabalho, quero produzir, mas às vezes tem um diretor de alguma seção, às vezes tem um superintendente de alguma seção, não me deixa produzir. E eu não posso abrir uma reclamação contra ele, porque esse cara não vai embora. Ou seja, ele é demitido na sexta, segunda ele volta, liga e fala: olha, não vai contratar ele aí? Então a gente tem que ter uma transparência maior no Comurg. Principalmente, acabei de sair de uma entrevista agora, ali na Record News, e eles me perguntando justamente isso, né? As praças estão abandonadas, as praças na periferia estão abandonadas. Não é só na periferia, não. O cartão postal aqui também, no Vaca Brava. Você vai no Vaca Brava lá, você pisa em palha, você pisa em lixo, o caminho de Cooper todo cheio de terra, né? Piso solto. Então tem muita coisa para a gente fazer. E voltando, obviamente, agora para essa questão lixo aqui, que a gente acabou expandindo um pouco, não tem muito segredo, pessoal. É falta de gestão, é falta de possibilidades. São 5 ou 7 mil funcionários. A gente nem tem, se der ideia, a gente nem tem um número certo. Ninguém consegue levantar, mas em torno de 5 ou 7 mil funcionários, dependente de quanto você coloca. E tem uns que são realocados para fora da Comurg, e tem uns diários que nada a ver que vem para a Comurg. Então, não tem uma empresa completamente bagunçada, é uma empresa que não tem uma gestão, nem mesmo uma gestão logística, nem mesmo de um mercadinho, e aí não tem como a gente esperar muito dela. Então, alguns tentam colocar no nosso plano de governo a total privatização da Comurg. E isso a gente está falando, e isso é muito claro que não vai fazer. Né? Não sou contra a privatização, inclusive sou a favor em muitos casos, mas primeiro você tem que entender. Essa empresa não está funcionando porque há sim uma impossibilidade completa estatal de fazer ela seguir em frente e cuidar do problema de coleta de lixo em Goiânia, ainda que esse não tenha sido o pior problema, né? Nós tivemos a gestão do Paulo Garcia aí, que sem dúvida foi a pior, onde nós ficamos 40 dias sem coleta de lixo, né? Se não me engano, 2013, 2014. Mas mesmo assim, a gente viu aqui passando nas ruas montanhas de lixo na frente dos prédios, das casas, né? Lá onde eu moro, no Jardim América, a gente chegou a ficar 3 semanas lá sem um caminhão passar uma única vez. E isso é doença, isso é problema, isso é perda de qualidade de vida, né? É rato na sua casa. Mas o que eu tenho para falar para vocês aqui, não sei se alguns já sabem, se eu estou falando alguma novidade, é que, diante do que a gente escuta de pessoas lá de dentro, o problema do Comurg é inépcia, ineficácia e falta de gestão, consequência desse. E isso a gente vai entrar a sério. Né? Vamos acabar com a indicação política. Não tem indicação política. Não, pelo menos em conchavo, não em acordo. Você trouxe um cara técnico? Ok, ele chega aqui com o seu nome, com a sua responsabilidade. Primeiro erro ele sai. Primeiro vacilado ele sai. E eu acho que é isso que tem que fazer. A gente tem sim que fazer uma moralização do serviço público, e eu não vou ficar aqui vendendo a ideia fácil de privatização. Não é porque eu sou de direita, que sou conservador, e tenho meus padrões do Estado interferir o mínimo na economia, que eu vou vender isso. Né? Essa ideia fácil aí, ninguém vai resolver o Comurg em 6 meses, não. Mas nós temos uma sequência de protocolos a serem adotados, que eu acredito que em 1 ou 2 anos a gente consegue moralizar aquilo ali novamente. Aproveitando, falando dessa parte de coleta, nós temos aí a questão do resíduo da construção civil. Né? Que hoje Goiânia é uma das cidades que mais crescem. Né? Só em atividade hoje nós temos mais de 220 canteiros de obras verticais em Goiânia, que isso gera um volume muito grande de material. Que isso pode ser aproveitado, se reciclado for, né? É uma commodity. Ela pode ser vendida, substituída, trocada, né? E ela tem um valor agregado a isso. Pode ser misturada no pavimento urbano, né? na confecção de meio-fio, enfim, peças de artefatos de concreto de uma forma geral. E hoje nós temos esse problema da destinação e do não aproveitamento. Né? O que você imagina, como que a gente pode estruturar a prefeitura para a gente trabalhar nesse ponto? Primeiro, obviamente, né, eu como pretenso gestor, eu não tenho a pretensão de achar que eu entendo todos os problemas, chegar aqui e começar a cuspir soluções mágicas para vocês. Só para eu entender um pouquinho mais, presidente, a empresa que está fazendo a construção civil, obviamente, ela paga uma taxa de lixo, de recolhimento de lixo, porque os resíduos ali acabam sendo diferentes gerados pela população comum. Né? Exato, hoje eles colocam em caçambas, né? Se essas caçambas ela tem um valor de transporte, onde pega da obra e leva, hoje está levando para o aterro. Para o aterro, ou seja, destinação completamente imprópria. Exatamente, até o Pádua tem uns dados maiores. Pádua, passa para nós aí aquela questão do quanto hoje é descartado no aterro sanitário e as demais informações aí, por favor. Eu tenho uma resolução 307 do CONAMA
proibiu que fosse levado para o aterro sanitário. Então lá, legalmente, lá não é um aterro, lá é um pouco mais que um lixão. A mais da metade do que é recebido é resíduo de construção, não deveria estar recebendo. E é interessante também, as grandes empresas, elas já têm uma solução, elas já levam para o destino adequado. São os pequenos que não levam. Inclusive o próprio município, o que ele recebe de resíduo nos ecopontos também é destinado para lá, não deveria. Deveria ter um outro local, que fosse privado, o que fosse, mas lá dentro do terreno do aterro, tem uma área lá de 180 mil metros quadrados que foi doado para o município para ser construída ali uma reciclagem. Isso em 2000 e pouco, né? Nunca foi feito isso. Então é um problema sério que o CREA tem procurado discutir, procurar solução, porque a impossibilidade da solução vem do próprio município. Não funciona porque o município não quer fazer funcionar. Ele não poderia estar recebendo esse resíduo lá e recebe. Só para entender, padre, então a gente já tem a área destinada, já tem a disponibilidade das empresas de fazer esse tratamento, você falou que as empresas grandes já têm a capacidade de fazer a destinação correta, e onde que emperra no município essa situação? Como? Onde que no município que não funciona? Onde está a burocracia que para isso? É vontade política. Não faz porque não quer. Fred, é porque, né, Pablo, nós temos vários não, né, 2 ou 3 municípios do estado que nós temos aí empresas que montaram um gritador, lá é público, né? Você foi visitar? Lá em Catalão tem uma usina municipal. Até era o próprio município que administrava, ele passou isso para uma empresa privada, mas tem uma usina que é do município, que utiliza o resíduo reciclado em recuperação de estrada vicinal. Lá em Chapadão do Céu também, lá é do município, e é o próprio município que administra a usina. E a empresa é municipal, ela só pode ser municipal na legislação ou tem alguma vedação à empresa privada cuidar desse tipo? A de Catalão já virou pública, já é particular. Ah, já é particular. A de Chapadão do Céu é pública. E a de Catalão era pública, mas depois foi transferida para poder... Em Catalão, o equipamento é da prefeitura, mas a administração é privada. Entendi. Como eu disse, né, Martins, longe de mim ter a pretensão de já chegar aqui e saber a resolução de todos os problemas, principalmente porque eles estão entrando cada vez em áreas mais específicas, né? Mas se a gente já tem a área, se a gente já tem empresas, né? E obviamente deve ser algo que dá lucro, não tinha empresa privada ali. Com certeza. Eu acho que a falta de vontade política é a última coisa que vocês encontrariam numa pretensa gestão nossa. Eu gostaria de complementar a pergunta ainda sobre a Comurg. A gente tem visto essa semana, né, ultimamente aí, que veio a público exatamente a situação da Comurg. Tem 6 mil funcionários, uma receita, uma despesa com a folha mensal de 30 milhões e uma dívida de 1,2 bi. O Tribunal de Contas dos municípios falou que o município de Goiânia tem que assumir isso lá, porque a empresa ela não é independente. E sendo dependente, o município tem que assumir isso. Como candidato, qual seria a solução para assumir essa dívida e essa folha? Porque essa folha, o município passa da lei da responsabilidade fiscal, ele ultrapassa com essa despesa aí. E é interessante que, fazendo uma conta simples aí, uma folha de 30 milhões para 6 mil funcionários dá um salário médio de 5 mil reais. Como a gente sabe que a grande maioria lá deve ganhar pouco mais que um salário mínimo, então tem gente lá que está ganhando muito. O senhor meio que já deu a solução aí, né, seu padre? Realmente tem gente lá ganhando muito, né? E dificilmente são os que mais trabalham, digamos assim. Né? Claro que o conceito de trabalho assim acaba sendo subjetivo, principalmente numa companhia que é o trabalho braçal direto. Mas o que eu posso dizer é que a insatisfação lá é muito grande. Quanto à dívida, né, e obviamente o TCM determinou, a gente tem muito o que fazer. Né? Você vai ser obrigado a se responsabilizar por aquilo ali. Mas tudo passa, obviamente, pelo enxugamento de gastos, enxugamento da máquina estatal. Eu costumo dizer muito nos debates que eu vou que a Prefeitura de Goiânia, infelizmente, está trabalhando 100% do tempo para resolver os problemas da Prefeitura. Ela não está trabalhando para resolver os problemas da cidade. E é isso que a gente tem que mudar. Né?
Por que ela trabalha tanto para resolver o problema da prefeitura? Porque ela está criando esses problemas, né? Tem até aquele ditado, né? Criar dificuldade para vender facilidade. Eu acho que a prefeitura nossa está criando dificuldade para vender mais dificuldade. Não tem onde a gente correr, a não ser... Eu não gosto de ficar usando essa palavra de gestão, porque todo mundo está usando gestão agora, né? Fizeram umas qualitativas aí e descobriram que o povo quer ouvir gestão. Então vai todo mundo usar gestão agora. Mas a gente, sem dúvida, tem que olhar de uma forma mais eficaz de trabalhar com o que a gente já tem. Eu sempre defendi isso, né? Do que eu venho, do que eu acredito, não é aumento de impostos. Aumento de impostos é inútil nos últimos casos. E com uma arrecadação aí, se eu não me engano, aprovaram na LOA de um orçamento de 8,7 bilhões para a cidade de Goiânia desse ano, dinheiro não está faltando. A gente tem que ver onde que esse dinheiro está indo. Onde que esse dinheiro está... E principalmente, como ele está saindo e como ele está chegando. Então não é uma moralização das contas, não é uma moralização da máquina estatal. Que a gente vai ter que resolver. Alguém vai ter que entrar. Mas como eu disse, né? Quem chegar aqui vendendo solução fácil, resolver como em 3 meses, em 1 semana, não vai ser assim não. Vamos adotar uma sequência de projetos, uma sequência de protocolos para que a gente possa devolver ela primeiro aos funcionários, que são os que trabalham, são os que mais reclamam, e depois para a população goianiense. Bacana. Agora, abre a pergunta, Roberto. Bom dia, deputado. Roberto Viana, colega aqui do Alexandre, grande amigo de faculdade, estamos juntos, né? Ele entrou junto com ele entrou com um aproveitamento de disciplinas e alcançou a gente ali na turma. É uma pergunta que eu sempre faço, fiz pro Gaia, o senhor estava aqui um dia, cumprimentar o Fred, a gente vem conversando sobre a iniciativa. O Theo. Obrigado, meu querido. Que isso. Eu vou perdoar pelo elogio. A barba está quase igual. E é aquela velha pergunta que, ainda sem solução, iniciativas voltadas para os jovens, para fomentar o empreendedorismo, existem obras públicas e privadas abandonadas em Goiânia, que estão em desuso, que poderia ser por meio de iniciativa pública-privada. Na proposta anterior da gestão do Gaia, ele já trouxe essa ideia de atrair empresas, mas sempre voltada para a questão pública. Acredito que para o privado também seja uma boa. E, como sugestão, desenvolver algo que foi semelhante ao que tivemos aqui com o Hub em Goiás, semelhante ao que tem na Caixa em Santa Catarina, tem um modelo também em Recife, que foi até comentado anteriormente. Atrair o público jovem que tem a intenção de empreender, ou os jovens profissionais, principalmente do sistema, que precisam de um espaço para desenvolver seus projetos, elaborar propostas para atrair recursos, investimentos de investidor anjo, etc. O incentivo financeiro para eles se manterem aqui, porque a gente perde muitos talentos para São Paulo, para Florianópolis, porque lá existem muitos incentivos nesse sentido. E gostaria também de entender um pouco as suas propostas voltadas para esse público. Jovens, profissionais, principalmente com essa temática de incentivo ao empreendedorismo local, para eles não saírem de Goiânia, para, na verdade, atrairmos talentos de outros estados, de outras cidades, aqui para a nossa capital. Obrigado. Roberto? Não é Roberto? Isso. Obrigado, Roberto. A gente acaba entrando numa questão nacional aí, né? Eu costumo dizer que no Brasil, se o Elon Musk ou se o Bill Gates tivessem sido empreendedores aqui, começaram aqui no Brasil, hoje em dia seriam camelosos. Né? Aqui você já tolhe o empresário, o empreendedor, eu venho da iniciativa privada, sei muito bem, já no começo. Antes do cara começar a produzir R$1 de lucro, ele já tem a prefeitura de sócio, já tem o governo de sócio, já tem que passar a parte dos impostos. Né? E é o melhor sócio do mundo. Se a gente tem lucro, o dinheiro fica com eles. Se tem um prejuízo, é tudo com a gente, não preocupa não. Obviamente também há uma questão aqui dos cursos, né? Eu tenho que falar disso, porque acaba entrando na questão política, mas vocês convidaram um político aqui hoje, a gente vai ter que entrar na questão política também. Infelizmente, há muitos cursos hoje, a gente vê uma migração, principalmente nas universidades federais, algumas outras também, de cursos que não agregam muito, né? Eu estou vendo gente aí saindo informada, aqui não é o caso de vocês, graças a Deus, né? Que tem um curso aqui que consegue ser blindado dessa ideologia, consegue produzir, sem dúvida, engenharia, agronomia, arquitetura também, claro. Mas o que a gente tem visto hoje são pessoas, sei lá, saindo formadas em doutor em estudo de gênero. O que um cara precisa fazer na vida? Né? A única profissão que ele tem é ser ensinar outras pessoas a ser doutor em estudo de gênero também, ideologia de gênero. Ele não vai produzir para a sociedade. Efetivamente, ele não vai produzir. Né? Então, como que a prefeitura pode trabalhar nisso é um grande desafio. Primeiro, porque essa parte educacional, principalmente nas universidades, são responsabilidade do governo federal. Né? Tem que fazer um estudo para ver como que a gente pode entrar. O incentivo,
eu sempre vou dar. E um incentivo maior, na minha opinião, que a prefeitura, o governo estadual, o governo federal pode dar, é sair da frente, é não atrapalhar. Enquanto você está atrapalhando o empreendedor, você está atrapalhando a pessoa que gera riqueza. Porque é político, prefeitura, qualquer esfera administrativa e deputados também, eles não geram R$1. Eles não geram R$1, a gente só gere. A gente só gera riqueza, a gente não gera ela. Quem gera é o empreendedorismo, e principalmente as condições favoráveis de uma cidade que vão determinar isso aí, senão o pessoal vai embora. E é isso que a gente tem que trabalhar. A gente já tem estudado a possibilidade de reduzir os encargos municipais, o que a gente pode fazer, né? Formar essa parceria que a gente já tinha falado aqui da última vez, trazer o público privado mais para perto, né? Hoje em dia tem muita gente que não gosta, não quer trazer o privado, porque quanto mais privado tiver e menos público, menos oportunidade de ganhar alguma coisinha, né? Convenhamos. Então todo mundo quer só o público fazendo tudo, e não é o que a gente defende. A questão do jovem, né? Você faz a migração, mas se você fortalece uma cidade e coloca ela num nível de empreendedorismo que é bom, ela vai ser bom para adulto, para o jovem, para a idosa que às vezes quer abrir uma vendinha de salgado, né? Então eu acho que o foco do jovem a gente poderia talvez estabelecer, eu até falei isso da última vez aqui, alguns escritórios de coworking, né? Alguns escritórios públicos de coworking com Wi-Fi, e mais uma vez, procuraria empresas privadas para fazer isso. Inclusive tem áreas da cidade que o sinal de internet não é muito bom, né? Mas eu tenho certeza que toda empresa que fornece, um Starlink, vamos citar aqui um exemplo, toda empresa que fornece gostaria de ter seu nome associado. E você vai atrás disso, cria um escritório de coworking para pessoas jovens, para empreendedores jovens começarem. E tem lá a propaganda da empresa, tem um banner da empresa. Aquele cara vai ficar marcado na vida dele. Nossa, eu comecei minha carreira política com o apoio aqui, comecei minha carreira empresarial com o apoio dessa empresa nesse lugar. Sim. Então, eu acho que não tem muito segredo nisso, Roberto. É mais uma questão, e eu vou bater nessa tecla aqui muito, porque tem 6 meses que eu estou sentando com as pessoas de dentro da prefeitura. Com pessoas que realmente estão num clima de, não aguento mais isso aqui, está insuportável, eu preciso ir lá tentar falar com alguém que eu sei que, além de me ouvir, pelo menos vai ter interesse em trabalhar para resolver. Não vai entrar lá para colocar mais apadrinhados políticos, mais indicados políticos, porque a gente não tem isso, não fomos eleitos assim. Não fomos eleitos, nem eu, nem o Gustavo Gaia, a gente não teve padrinho político, não tem ninguém que a gente está devendo. Então, essas pessoas vêm e falam isso, eu vou continuar batendo na tecla. O grande problema é a indicação, é a falta de especialização na máquina pública, é a falta de pessoas técnicas, né? Coloca um cara que nunca trabalhou naquela área na vida, mas de repente ele entra diretor de pessoas que trabalham naquela área há 20, 25 anos, e começa a dar ordem e não pode ser demitido. Enquanto a gente não fizer essa moralização, fica muito difícil de fazer essas pretensões, essas previsões, mas eu posso te garantir que, pelo que eu defendo e pelo que a gente vem fazendo, isso é uma prioridade. Sair da frente do empreendedor. A prefeitura vai parar de atrapalhar o empreendedor goianiense. Mas Martins, você me permite só uma parte? Em relação, Pádua, né? Isso. Corroborar com o que o Pádua disse, nós precisamos entender que o problema do lixo, ele não é somente uma questão de limpeza, mas sim também de saúde pública. Então, se nós não tivermos um programa realmente voltado para a destinação correta do lixo, isso nós vamos criar uma cadeia no qual nós vamos ter problemas lá na frente com a saúde das nossas crianças. E especificamente falando do resíduo, né, da construção civil, assim como foi mencionado, se já tem uma área específica, aí uma ideia que seria resolutiva era simplesmente você ceder essa área para a iniciativa privada. Essa iniciativa privada, ela ficar responsável pela coleta desses lixos, desses resíduos nas construções, fazer o processamento e automaticamente o próprio município pode fazer a recompra num custo mais barato para aplicar nas obras de pavimentação, praça. Isso você faz com que, primeiro, você diminua o custo da máquina pública, porque você não vai ter que gastar para fazer isso. Você cede, você vai recolher imposto. Segundo, você vai comprar um material produzido no próprio município, gerando emprego e gerando tributo para o próprio município, ao ponto de que você vai comprar um produto de melhor qualidade, porque dentro disso você vai colocar as suas características necessárias para nossa temperatura, nosso clima, as nossas necessidades, e automaticamente você resolve um problema que hoje ele tem causado um distúrbio na saúde, porque a saúde é barulho,
o problema do trânsito, porque quando você tem essa coleta recorrente e a própria indústria, a processadora, vai precisar de matéria-prima, você pode ter certeza que aquelas caçambas vão ficar 2, 3 dias esperando, porque a própria empresa vai estar coletando ali ou de um dia, 2 dias. Então, eu acredito que essa parceria público-privada, cedendo esse espaço que já tem para a iniciativa privada, seria, no meu modo de pensar, seria assim, algo que a gente já começaria a resolver esse problema desse resíduo de lixo. Em relação aos jovens, eu penso o seguinte, que, primeiro, eu falo para vocês, como o Fred falou, em ciências políticas, né, que eu estudo ciências sociais e políticas públicas, nós vemos realmente as matérias que são ministradas dentro de uma universidade. Você não aproveita nada que vai gerar riqueza, nada que vai falar assim, isso aqui eu vou criar algo para o meu país, para o meu município. Então isso é muito preocupante. E a participação da iniciativa privada nesse processo ela é muito importante, porque ele vai estar produzindo o seu profissional da manhã, né? E focar mesmo nas nossas qualidades e expertise do nosso município, do nosso estado. Nós estamos na metade do país, isso facilita a logística, para tanto para o norte, para o sul, como leste e oeste. Então, atrair mais empresas de transporte logístico, aproveitar o nosso agronegócio, aproveitar a nossa construção civil, Lamartine, que tem crescido de maneira exponencial. Então, por que não? Hoje nós não criamos cursos para acabamento, azulejista, porque você tem imobiliária, você tem a Casa Material de Construção, você tem as próprias construtoras. Vocês, como engenheiros, sabem que às vezes um pedreiro ele pega o projeto de vocês e fala, não, isso aqui eu vou fazer do jeito que eu quero. Então, por que não criar um curso de qualificação para essa mão de obra se tornar qualificada para falar a mesma linguagem? Então, acredito também que essa é uma importância dessa qualificação desses profissionais, apostar naquilo que nós temos de melhor e criar também os núcleos de startups regionalizados, para que a periferia também faça parte desse projeto. Então, eu acredito que o Fred e o Gustavo eles têm esse conhecimento, eles têm essa sensação de que a melhor política de renda é o emprego. E nós temos que começar a incutir isso nos jovens, 16, 17 anos. Por que não transformar eles num grande empresário, assim como o Fred começou muito novo? Faça por nós. Começarmos a criar políticas públicas efetivas para que lá na frente nós possamos colher os frutos que serão plantados. Eu creio e acredito que a partir de 2025. Ok. Aproveitando, Fred, uma pergunta que eu sempre penso, né? Hoje nós temos aí uma dificuldade uma enorme, né? Dificuldade de movimentar dentro de Goiânia com relação à questão da mobilidade urbana. O que você imagina que a gente possa atuar para melhorar esse fluxo de pessoas dentro da nossa capital? Vamos lá. Acho que sem dúvida, até cheguei aqui brincando, né? Aí a Goiânia me atrasou ali, então eu brinquei. Alguém tem que candidatar para resolver isso. Acho que assim, talvez seja um problema, obviamente a área da saúde é o maior problema hoje em Goiânia, né? Mas graças a Deus, saúde, a grande maioria de nós não tem um problema o tempo inteiro, né? Graças a Deus. Agora o trânsito todo dia incomoda alguém aqui, sem exceção, né? Mas você fica só dentro da sua casa. E é um problema que ele desgasta tanto a pessoa que ele, inclusive, chega a interferir no PIB. Né? Há vários estudos que mostram que quanto pior o trânsito da cidade, maior é a perda do PIB. Gente, obviamente, acho que a prefeitura nunca se interessou, mas não me lembro de um estudo aqui em Goiânia, pelo menos, que mostra, mas eu tenho certeza que prejudica bastante, né? Recentemente, né, a nossa administração resolveu começar a trocar o asfalto da capital, né? Agora já faltando 6 meses para as eleições, eles descobriram que tem um asfalto ruim em muito lugar e começaram a fazer essa troca, mas sem nenhuma previsão, sem nenhum aviso. Você que está acostumado a sair de sua casa e pegar uma rua descendo, às vezes só tem aquela rua descendo, porque o direcionamento das ruas, o sentido das ruas também muda quase todos os dias, você chega lá e está impedido porque estão fazendo uma obra, e as próximas 3 também. Então, nem senão é o trabalho de colocar uma faixa, um carro de som avisando os moradores, simplesmente chegam e começam a fazer. E se em vez de ajudar, acaba atrapalhando o trânsito. As obras ali da Avenida 85, quando foram feitas, o trânsito ali ficou simplesmente intransitável. Né?
A solução que eu vejo aqui, e basicamente na conversa que eu tenho tido com o pessoal da área, a gestão de tráfego de Goiânia está presa nos anos 90. Tá? É uma das gestões mais arcaicas de tráfego que a gente tem, pelo menos na sua grande maioria. Nem mesmo a nossa Onda Verde consegue funcionar mais de 2 semanas. Passam 2 semanas e começam a sincronizar os sinais. Eles fazem, anunciam, falam, tá, a avenida está na Onda Verde agora. Passa 2 semanas, está tudo sincronizado. Nós não temos câmeras inteligentes, o sinal aqui ele não é proporcional, como já há em outras cidades, onde o sinal não fica aberto ou fechado durante o mesmo prazo de tempo do dia todo, né? De manhã com menos fluxo, ou com mais fluxo, ele fica mais tempo, de tarde ele fica com menos tempo. Isso não acontece aqui. Não há um gerenciamento de câmeras que consegue analisar o sentido, o tráfego de uma via e o tráfego de outra e ajustar o sinal conforme o semáforo, ajustar o semáforo conforme o tráfego de cada uma, a necessidade de cada uma. A nossa faixa de ônibus ela é subutilizada. Eu não sei vocês, mas eu não teria problema nenhum em deixar os motoqueiros andarem pela faixa de ônibus, porque eles não atrapalham o ônibus. E nós fizemos uma coisa aqui muito errada, na minha opinião, que foi muito errada, que foi o contrário do que foi feito em outros países, né, de primeiro mundo, porque lá, obviamente, a gente sabe que o transporte público é mais utilizado que os carros, né? Apesar de ter muitos carros, o transporte público é muito utilizado. Só que lá o transporte público era bom, já era bom antes de partirem para cima dos carros, né? Virem com rodízio, virem com sanções, reduzir o tamanho da pista. Aqui não, aqui no Brasil, nem privilégio de Goiânia, o que a gente fez foi criminalizar o uso do automóvel antes de fornecer uma opção para a pessoa poder utilizar o transporte público. E querendo ou não, o automóvel ele é o sonho de várias pessoas, da maioria das pessoas, é uma liberdade. Não dá para você fazer tudo no transporte público. Você não vai fazer a compra do mês no transporte público, nem uma compra média. Você não vai levar sua mãe no hospital, você não vai levar seus filhos para... Pode até levar os filhos para passear, né? Mas dependendo, não consegue levar. A boa parte das coisas que você vai fazer, você ainda precisa de um carro. Né? Então há outras alternativas, como moto e transporte público. Mas o que a gente precisa, antes de jogar a culpa de criminalizar os automóveis, né, no sentido figurativo aqui, é melhorar o transporte público. E infelizmente fizemos um BRT, está aí não sei quanto tempo, né? Vamos falar 2012, o projeto 2006, mas ele cortou a cidade de fora a fora, comeu o equivalente a 2, 3 pistas ali que não podem ser utilizadas por carro, estragou o trânsito ali de toda aquela região, que não tem o fluxo de carro que deveria ter ali, e não tem ônibus passando. Sem falar no comércio, né, que foi prejudicado. Inclusive as obras também, o pessoal fala muito do viaduto, não sou taxativamente contra os viadutos, os elevados, né, mas da forma que eles foram feitos, sem uma previsão local, sem falar com os comerciantes, isso acaba gerando muito empecilho. Essa própria questão do recuo das calçadas aqui agora pegou muito comerciante de surpresa. Então, eu acho que a coisa que a gente pode fazer, né, uma coisa que eu penso muito também, é a questão da conversão direita, conversão livre. Ou no último quarteirão, antes de uma via de fluxo menor cruzar com uma avenida, proibir o estacionamento, porque se você está chegando aqui e aqui só tem uma fila, você pode proibir aqui de estacionar, e aqui a gente faz 2 filas, pelo menos no último quarteirão, já desafoga. Então tem muita coisa simples, mas tem muita coisa complexa. O que a gente tem que fazer agora, e estamos nesse processo, é estudar. Mas eu posso garantir para vocês, a gestão de tráfego de Goiânia, ela é horrível. Ela é extremamente arcaica, ela está presa nos anos 90, não teve nenhum avanço significativo de, 98 para cá, né? A não ser a questão das ciclofaixas, que também nem pode ser chamada disso, né? E a questão de ter privilegiado uma linha de ônibus que muitas vezes fica vazia, muitas vezes ninguém respeita e muitas vezes é subutilizada. A gente vai ter que... Isso vai ser uma questão de sentar com calma, né? Como eu disse, a mesma coisa do Cobur. Não há passe mágico, mas a gente leva isso muito a sério, porque trânsito parado, trânsito ruim, congestionamento, perda da qualidade de vida, tempo que você não está passando para sua família, tempo que você não está passando para o seu filho, tempo que você não está produzindo e gerando riqueza. Né? Então, se o político não se convencer pelo fato de melhorar o trânsito, até porque pelo fato de que ele não, muitas vezes participa desse trânsito, ele anda de motorista, alguns andam até de helicóptero, pelo menos que ele se convença da falta de arrecadação que está gerando ter um trânsito ruim em Goiás. Já falando em trânsito, hoje aí nós estamos aí vendo que a Câmara Municipal de Goiânia está passando por um processo de audiência pública para o projeto Centraliza, né? E lá se fala muito em pedestrianização da Avenida Anhanguera, principalmente ali no centro, entre a Paranaíba e a Tocantins. Isso significa que traria aí uma prioridade do pedestre em detrimento dos veículos automotores. E sabemos que a Avenida Anhanguera, ela corta de norte a sul a nossa cidade. Às vezes poderia ser uma via expressa
né, de alta velocidade, justamente para a gente poder cortar os pontos, né? O que você imagina, né, igual você falou que tudo a gente vai partir para um ponto de estudo, mas o que você imagina que a gente possa melhorar nesse sentido, né, entre dessa pedestrianização? Qual que é o nome? Pedestrianização. Gostei desse nome. Pedestrianização. Nossa, bicho. Pedestrianização. Não vou falar isso mais, não. Favorecimento de pedestres. Isso. A Bia Anguera. Vamos lá, pessoal. Eu acho que passa um pouquinho pelo que eu falei, né? Sem estudo a gente não vai chegar a nada, né? E tem uma crítica que tem sido feita à Câmara dos Vereadores, na minha opinião, com razão, é que muitas decisões lá são tomadas com base no interesse. Então, ainda que o interesse tenha que existir, mas o interesse coletivo. Então você vai lá, né, chega igual aqui o conselho, chega os representantes, chega as entidades e conversa com o vereador. Mas a impressão que tem lá é que cada um tem um vereador particular e ele vai lá e conversa só para beneficiar o interesse dele, os outros a gente não vê, né? Isso, com certeza, a gente vai mudar, até porque a gente pretende dar uma boa renovada lá na Câmara de Vereadores também. Eu acho que passa um pouquinho no que eu falei, né? A gente tem que tomar muito cuidado para não fazer essa punição excessiva. Eu acho que o transporte público tem sim que ter que ser uma certa prioridade em cima do transporte particular, né? Até porque obviamente não vai chegar um momento que não há espaço para todo mundo, né? Nem falo um momento no tempo, eu falo um momento físico que não há espaço para todo mundo, e a gente precisa sim dar essa certa prioridade, mas a gente tem que tomar cuidado com o tipo de penalização que a gente está impondo. O que geraria esse favorecimento dos pedestres ali? Esse estudo foi feito, não sei se vocês acompanharam, a discussão, está em fase de audiência pública ainda, né? Então, eu acho que nesse momento seria interessante a gente acompanhar. Eu tenho conversado muito e conversei, inclusive quando eu fui pré-candidato a vereador, candidato a vereador em 2020, eu conversei com o presidente dos lojistas comerciantes ali do centro, né? E ele falava daquela região, como estava abandonada, e do total descaso. Então, em 2020 eu já me falava disso. Hoje estamos aqui 4 anos depois e, pelo visto, continua do mesmo jeito, né? O senador Wilder, né, que é o nosso coordenador de campanha, ele tem um plano muito bom, tem um projeto muito bom no centro, de não só fazer a revitalização, mas ele fala muito, né, transformar aquelas avenidas ali, principalmente a Goiás, um bom projeto para a Avenida Goiás, numa espécie de Times Square goianiense, né, de trazer o empresário, de colocar os telões, de colocar não só uma situação comercial, mas uma área de lazer, fazer essa agregação. Se for nesse sentido, né, a gente tem que tomar muito cuidado e acompanhar as audiências públicas, porque já trabalhei na Câmara também, viu, pessoal? Já fui deputado, eu sei como que funciona lá na hora que sai da audiência e passa para o projeto. Se a gente tomar muito cuidado e acompanhar, pode ser sim algo interessante, pode ser algo que a gente pode olhar, mas obviamente escutando primeiro quem está lá, escutando o lojista, a pessoa que mora, né, o mais interessado, e tentar evitar o máximo possível, nunca é 100%, mas tentar evitar o máximo possível que o interesse político avance sobre isso. Porque se avançar, a gente vai perder uma boa oportunidade. Mas a princípio eu não vejo com maus olhos não. Eu acho que pode ser algo que a gente pode trabalhar, principalmente se a gente tiver a participação de pessoas técnicas qualificadas, inclusive. Que bom que você me avisou, vou dar um jeito de acompanhar essa audiência pública aí. Vila Martinho, e assim, tem que ficar bem claro que hoje nós estamos aqui no CREA para discutir projetos que vão impactar positivamente não somente a cidade, mas as pessoas que vêm de fora, os nossos moradores. E assim como essa audiência pública, e ela precisa ser acompanhada realmente de maneira assim, bem detalhada, a convocação dos senhores é muito importante. Porque nós estamos falando aqui com arquitetos, estamos falando com engenheiros, que realmente têm, e com certeza têm a expertise, além de conhecer realmente o problema da cidade, eu creio que junto com o poder público, junto com os moradores, com os empresários, vocês, unindo isso aí, vocês vão chegar a um denominador que vai favorecer a nossa cidade. Então isso deve ficar bem importante, Fred, também, de trazer o CREA, de trazer esses profissionais, Lamartine, para essas rodas de conversa. Por quê? Porque vocês têm essa expertise. Nós temos as ideias mirabolantes, né? Por que não é assim? Mas e tecnicamente falando? É possível isso? Isso é reproduzido, né? Eles convidaram um representante de vocês para participar da audiência pública? Na verdade, não, né? Aí a gente vem
e trabalhando, né, Pablo, até mesmo para a gente fazer parte do comitê gestor. Né, porque... Depois me fala qual o vereador lá que organizou. Tá. O vereador que organizou da audiência. Vou conversar com ele lá. E é isso para você ver, é algo factual. Gente, como que você vai conversar com um plano diretor sem você chamar as entidades de classe, os comerciantes, os industriários, os moradores e os urbanistas, os arquitetos, os engenheiros? Então, assim, isso não pode, isso não é inadmissível. Um projeto, ele precisa ser construído com várias mãos, várias mentes pensantes. E, assim, eu entendo isso. Eu entendo. Eu, se fosse vereador hoje, a entidade de classe a ser convidada para fazer parte da audiência pública na elaboração do projeto, para auxiliar o próprio executivo, teria que ser vocês, o CREA. Uma comissão, várias audiências. Por quê? Porque vocês, como eu disse, vocês têm a possibilidade de mudar a história, de mudar a qualidade de vida da nossa amada e querida Goiânia. Bacana. Rodrigo? Bom dia, Fred. Agora há pouco você falou sobre recapeamento, né? Sim. E puxando o gancho em relação a essa sua fala, eu gostaria de saber qual o compromisso de vocês em relação à verba pública. Porque agora há pouco, né, salvo engano, no início do ano, houve o recapeamento da Avenida T9, certo? E pouco tempo depois, houve alguma retirada de árvores e etc. Então, aquela parte do asfalto próximo ao canteiro de obra foi totalmente danificado após o recapeamento. Ao que parece também, a gente sente uma falta de sinergia entre as secretarias. Então, ora faz um serviço, desfaz para poder refazer. Então, minha pergunta seria em relação a essa questão da verba pública. Tá, vamos lá. Rodrigo, como a escola política que eu venho, ela defende um enxugamento estatal, obviamente isso só acontece um enxugamento estatal se além do enxugamento tiver eficiência do serviço prestado. Senão eu estou condenando a mim mesmo. Porque convenhamos, só taxar, sempre que o político está em aperto, sempre que ele não estiver conseguindo fazer, ele vai lá e taxa a gente, tira mais dinheiro. Isso não é gestor, não, isso é qualquer um que consegue fazer, ué. Uma verba infinita, todo mundo rege qualquer coisa. O gestor, que eu tanto adoro falar agora, é gestor de verdade quando ele consegue fazer com o que tem. E ele vai ser um gestor melhor ainda se ele conseguir fazer mais com menos. Então é isso que a gente sempre defende, sempre defendeu e sempre vou continuar defendendo, independente da posição política ou não que eu ocupo. Essa questão do asfalto, além obviamente do claro desrespeito com o goianiense de começar a fazer um asfalto há 6 meses das eleições, não se fosse adiantar alguma coisa, não tivesse feito a gente sofrer já esses 3 anos e pouco, tem a questão da qualidade também. E eu vejo isso muito com o pessoal da perimetral, as pessoas que moram na região da perimetral. É incrível como eles não conseguem fazer um asfalto que dure lá mais de 6 meses. 6 meses começa a abrir buraco. Claro, lá passa muita carreta, lá passa muito veículo pesado. Mas não começaram a passar ontem. Já faço o planejamento daquela massa asfáltica para aguentar o serviço pesado, para aguentar a utilização. Quer falar alguma coisa? Não. Para aguentar a utilização, o modo soviético de utilização ali, né, como a gente diz. Então, como você perguntou também do compromisso com a verba pública, né, o que a gente quer fazer primeiro? As obras têm que ser constantes. Não dá para você chegar faltando 6 meses para a sua pretensa reeleição e tentar resolver todo o asfalto de Goiânia. Não foi só até nós, estava fazendo até outro dia ali, naquela altura ali, logo depois da Baixada do Oásis, estavam fazendo lá também. Estavam fazendo só na TV3, que não, essa que eu moro ali está precisando. Mas no Jardim América, naquelas ruas de trás, fizeram na 85. Quando você acumula, você vai criar o que você criou agora, esse problema de trânsito. O que ele fez ali foi praticamente destruir aquela região da cidade que ninguém conseguia transitar ali mais. Agora, o compromisso com a verba pública, com o dinheiro público, para mim é total. Nem gosto de falar dinheiro público, né? Não existe dinheiro público, existe dinheiro nosso. Público, isso não é público, né? Não existe contribuinte. Existe alguém que está sendo forçado. Eu tenho a opção de não pagar? Se eu não tenho a opção de não pagar, eu não sou contribuinte. Estão me tirando meu dinheiro que eu trabalhei para ter. Então, o mínimo que o gestor público, né, ou a pessoa pública tem que ter é respeito. Mas o que eu faria nesse sentido é evitar essa concentração em poucos meses. A gente tem que fazer durante todo o ano, fazer a manutenção de todo o ano, chamar pessoas especializadas, né? Até, nem sei se a gente vai entrar nessa questão, mas a gente chegou a falar da última vez que vocês fizeram um estudo sobre o perigo das pontes aqui em Goiânia, como estava sendo feito, né? Tá aí? Vocês fizeram e praticamente lavaram as mãos.
né? Vocês têm todo o trabalho de fazer e não são ouvidos. Mas principalmente chamar pessoas especializadas. Eu preciso entender por que tem um tipo de asfalto que não dura. Por que a gente está gastando? Eu tenho certeza que o preço não deram nenhum desconto pra gente. Tenho certeza que foram lá, fizeram todo o processo, cobraram na perimetral, falaram, ó, que vai ter utilização de serviço pesado, o asfalto aqui tem que ser melhor, e não foi melhor. Eu acho que uma investigação, assim como a gente quer fazer uma auditoria das contas públicas, quer trazer uma empresa séria de fora para fazer uma auditoria das contas públicas da prefeitura assim que a gente entrar, porque eu tenho certeza que eles não vão entregar ali direitinho, não vão entregar ali redondinho, a gente precisa saber o que aconteceu, o que faltou e o que está faltando. A gente também vai trazer empresas qualificadas, principalmente, né? Não quero precisar a palavra empresa aqui, senão vão achar que eu já estou tentando beneficiar alguém, mas vamos trazer assim, profissionais qualificados aqui para resolver esse problema, né? Infelizmente, não é privilégio desse prefeito, mas a questão do recapeamento do asfalto aqui, ela tem sido utilizada quase como uma forma de barganha política nos meses que antecedem as eleições. Martini, o negócio é tão... Você tocou num ponto tão crucial que eu quero trazer um relato aqui para o Fred, talvez ele não saiba. Eu moro ali na região do Guanabara e quando começou a fazer aquele mutirão do recapeamento, o que eles fizeram? Para vocês terem uma ideia. Algumas ruas, lá tem 2 condomínios, que separam por 2 ruas assim, que o asfalto estava assim, lindo. O que eles foram lá? Tiraram a capa asfáltica e colocaram asfalto de novo, sem necessidade. Em algumas vias, o que eles fizeram? Eles passaram a máquina, recortaram e eles fragmentaram o asfalto. Você acredita nisso? Ou seja, eles passaram uma capa asfáltica, deixaram, aí ficou aquela parte que ficou arrancada pela máquina e 15 metros depois começaram de novo. Olha só o desperdício do recurso público. E quando você fala nessa questão, é realmente a questão da sinergia. Já que você vai ter uma estipação de uma árvore, então se comece pela estipação, se comece ali fazer todo esse processo para quando passar o acabamento, que seria a capa asfáltica, você não mexa mais. Um grande problema que nós temos é o nivelamento das tampas dos bueiros. Eles não fazem o nivelamento das tampas dos bueiros. Ou seja, vai passando e vai criando aquela cratera no meio da via, que os carros têm que desviar, índice, possibilidade de acidentes assim de maneira altíssima. Aí você pega os asfaltos, o famoso, não adianta colocar remendo novo e pano velho. Tem hora que você vai ter que retirar mesmo, fazer tudo de novo. E isso, assim como o Fred ele diz aqui, passa por uma gestão. E volta a afirmar, não adianta você criar projetos sem você chamar as pessoas que têm expertise desses projetos, né? Não adianta, eu como cientista político, eu vou entender a parte teórica do negócio. Agora, na prática, você tem que chamar a classe que entende. Então, isso é muito mais caro. Você sabe refazer um serviço do que fazer ele de uma vez só. Né? Então, isso é uma preocupação. Isso a gente vê lá na periferia. Imagine no grande centro, que você trava todo o centro, trânsito, o comércio. Isso é uma dor que todo cidadão goianiense precisa, ele passa. E o legislativo também precisa fazer uma fiscalização mais efetiva, para entender, mas peraí, por que não foi feito dessa maneira? Por que está remendado aqui? Parecendo festa junina, você olha para o asfalto, é uma cor, 15 metros outra. Então isso é um tema que precisa ser levado em consideração. Respeito ao pagador de impostos, não ao contribuinte, mas sim com o dinheiro do pagador de impostos. Vanessa? Bom dia. Fred, seja bem-vindo. Obrigado. Sou Vanessa Rocha, engenheira ambiental. Estou como assessora de sustentabilidade aqui no CREA Goiás. Justamente nessa pauta em relação ao asfalto, a gente vê que em muitos lugares já existe a tecnologia no qual o material seja utilizado para proporcionar o escoamento, a infiltração. E aí eu entro em uma pauta importante, que é sobre drenagem urbana. A gente tem em Goiânia sérios pontos de alagamento, a gente já teve mortes em relação a essa questão da drenagem urbana que já está ultrapassada, a questão do dimensionamento, a cidade cresceu, enfim. E aí eu gostaria de ouvir você sobre essa pauta da drenagem urbana, se é do seu conhecimento
plano diretor de drenagem urbana que está sendo elaborado pela UFG e como você pretende atuar caso venha a ser eleito. Obrigado, Larissa, pela pergunta. Sem dúvida, eu costumo dizer, eu já fui criticado num programa aí, eu falei que Goiânia não é um pesadelo administrativo. Obviamente que é uma cidade fácil de governar, mas também não é um pesadelo administrativo. Nós não sofremos com grandes desastres naturais, né? Nós não temos favelas, né? Não pelo menos na acepção do termo que a gente tem em Rio, São Paulo, Belo Horizonte. E me criticaram quando eu falei que nós não temos grandes alagamentos, né? Eu acho que agora, infelizmente, com a tragédia do Rio Grande do Sul, a gente teve uma proporção do que realmente vem a ser uma tragédia natural. Porque, pelo que me criticaram, acreditaram que Goiânia estava no mesmo nível. Mas nós temos, sim, os pontos, né, que são extremamente perigosos. Inclusive, essa morte que você está falando, se não me engano, foi daquele motociclista ali na Marginal Cascavel, um pouco antes da T9, né? Um pouco antes da T7, perdão. Aí, realmente, aquela área ali é extremamente perigosa. Você vê que a forma como é feito o escoamento, ele desce uma sequência de ruas, vem descendo do Jardim América, ali chegando já próximo da Santa Casa, desce por uma sequência de ruas e sai somente num lugar. E ali, infelizmente, onde o rapaz foi pego ali, coitado, né, ele tentou salvar a moto, não conseguiu, foi levado. E achei interessante você falar essa parte, eu não sabia que hoje em dia é uma possibilidade de criar um material, uma massa asfáltica que produza escoamento. Você fala na própria permeabilização, né? Pois é, extremamente interessante. Você tem ideia, o conhecimento, se ele é aplicado em algum lugar aqui em Goiânia? Não, não é? Não é? Tem tempo que existe? Tem? Nos Estados Unidos, é fora. Japão, Coreia, é muito bem utilizado. Pois é, então assim, eu imagino que talvez seja um material mais caro, mas obviamente para resolver essa questão de, como eu disse, graças a Deus aqui em Goiânia são questões pontuais, a gente poderia aplicar esse material em alguns locais, né? Eu acredito que seja um material mais caro, tem um tratamento diferente, tem uma aplicação e uma instalação diferente, mas eu não vejo por que a gente não possa utilizar esse... É aquela história, Vanessa, a nossa gestão de tráfego está presa nos anos 90. Mas foi só um exemplo que eu usei, eu tenho certeza que boa parte da nossa administração está presa nos anos 90. A gente não vai entrar na questão, desculpa ter diversão um pouquinho, mas só para ter noção do que eu estou falando. A gente não deve entrar na questão da saúde aqui, porque obviamente não é questão específica. Mas hoje, se você precisar levar um filho seu no cais para tomar uma injeção, provavelmente você vai ter que sair e ir numa farmácia comprar agulha. Não tem agulha. E se tiver, vai ser agulha de adulto. É um calibre grosso que não serve nem para criança e nem para idoso. Mas eles aplicam do mesmo jeito quando não tem, a criança morre de dor, o idoso morre de dor. Às vezes não pega a veia do idoso, às vezes machuca ele, seu idoso com aquele hematoma lá. E isso é tudo questão de falta de gestão, porque a prefeitura não tem uma ligação com o almoxarifado, o CAIS não tem uma ligação com o almoxarifado da prefeitura. Então, o almoxarifado não sabe quais insumos estão prestes a faltar naquele CAIS. Né? Então, assim, isso é uma gestão de mercadinho, de vendinha da esquina, e a gente não tem. Então, não me assusta quando você fala que a gente já tem essa tecnologia há vários anos e não é aplicada aqui. E poderia ajudar. Pelo que me parece, aquela questão da baixada ali da T9, do Oasa, que ela foi resolvida. Eu, pelo menos, não vi grandes pontos de alagamento lá. A gente sofreu com aquele ali muitos anos. Né? Você tem conhecimento? Eu, pelo menos, não vejo mais alagamentos lá. Agora, a questão da Marginal, principalmente essa parte da Marginal Cascavel, não precisa falar, já perdemos pessoas. Em Goiânia, hoje em dia, você perder pessoa por enchente, é um tapa na nossa cara. É uma brincadeira. Mas você pode ter certeza. Estaremos abertos a todo tipo de tecnologia, resolver esses problemas pontuais que, graças a Deus, a cidade abençoada não são muitos, mas o fato da gente não resolver nem os problemas pontuais, que são pouco localizados, de conhecimento de todos. Quando você perguntar em Goiânia, todo mundo, eles mapearam, se eu não me engano, não tem mais que 100 pontos de alagamentos graves em Goiânia. E se eles não conseguem resolver isso, aí você já vê a disposição que a gente está enfrentando, mas pode ter certeza que a gente chegando lá, isso vai mudar. Bacana. Fred, já encaminhando aqui para finalização do nosso período aqui, temos a pergunta ali da superintendente Zilma e depois a gente vai para as considerações finais. Olá, Fred. Vamos ver se eu consigo falar, porque a voz está faltando aqui hoje. Eu trabalhei na prefeitura, fui secretária de planejamento e coordenadora do plano diretor. Entregamos um plano diretor à Câmara, entanto, os vereadores entenderam que era necessário fazer outro. Né? E ele foi totalmente desconfigurado. Nesse
sentido, quando a gente fez o plano, nós tínhamos uma preocupação muito grande de não aumentar as áreas urbanas do município, considerando a necessidade de você não expandir ou não colocar ainda mais distante os loteamentos, e isso obrigar, trazendo dentro do que foi colocado aí, impor à prefeitura um custo público de levar para essas áreas muito distantes a questão de transporte, saúde, educação, né? Então, com a decisão da Câmara, foi colocado de mudar totalmente esse perímetro urbano. E a gente tem hoje um município quase que sem área rural, né? Porque tudo vai poder ser urbano ou urbanizado. Como é que você vê essa situação? E segundo, dentro desse mesmo plano que a gente tinha colocado, e entendendo a necessidade de trabalhar melhor essa questão da logística, né, e do transporte, da mobilidade, nós entendemos que era importante levar emprego e renda para as áreas, né, mais espraiadas. E foram criados os polos de desenvolvimento. Para o lado lá, por exemplo, do aterro, seria um polo que seriam convidadas empresas para implantar exatamente essas usinas, não só de tratamento do lixo da construção civil, mas outros, né, como o vidro, que a gente tem muita dificuldade. As cooperativas hoje recolhem o lixo, mas elas têm dificuldade de dar destinação ao vidro. Então a ideia era levar para essa área lá perto do aterro essas possibilidades de trazer empresas para Goiânia que pudesse gerar mais renda, oportunidade e melhorar a mobilidade urbana em decorrência do que o emprego e renda estaria mais próximos, né, dos bairros. Porque o que a gente vê hoje no horário de pico, todo mundo vem para o mesmo lugar, e no outro horário todo mundo volta para o mesmo lugar. Então isso traz um transtorno muito grande para a cidade. Não sei o que vocês pensam disso, né, e como olha para essa questão. Porque depois de falar que a cidade tinha que crescer, aí eles colocaram na Câmara que tinha que vender as áreas públicas, porque tinha muita área pública que não tinha necessidade de existir. Obrigado. Ficou caladinho aí, mas caprichou na pergunta também, né? Na hora de vir veio com tudo. Obrigado, minha querida. Vamos por partes aqui, né? A questão do plano diretor, que hoje acho que hoje em dia é o grande problema, um dos grandes empecilhos que a gente teve. Na minha coordenação de campanha, eu estou lá com o Oséias Varão, que foi o líder do prefeito Íris, né, e hoje ele está com a gente, é um grande parceiro nosso, e ele foi o líder do prefeito, então obviamente ele teve que estudar, sentar com as entidades, sentar com outros vereadores, porque ele precisava explicar o plano diretor para os outros vereadores, né? Então, assim, eu estou com uma das pessoas que mais conhecem, pelo menos a forma como ele deveria ter saído e a melhor forma de sair. Nesse momento eu não sei se eu estaria extremamente qualificado a responder a sua pergunta, né? Realmente é um assunto bem complexo, a gente começou a estudar nos últimos 6 meses, mas essa própria questão da expansão urbana, mais uma vez a gente passa pela questão da falta de escutar quem está envolvido, de escutar quem realmente entende o que está acontecendo. Eu concordo com você, a gente vê Goiânia aqui totalmente concentrada no horário de trabalho, e na hora de sair, sai todo mundo, uma cidade que não foi planejada para isso, né? Brasília foi planejada para isso, e já não é lá essas coisas, né? Então imagina a nossa cidade que não foi. E essa questão da expansão você trouxe muito bem, eu estava até falando com o pessoal lá do Guanabara, né, do assentamento de João Paulo, né, e eles estavam falando dessa preocupação de regularizar esse assentamento. Mas o que sempre esbarra, e a prefeitura sempre vai utilizar isso, né, na hora de legalizar essas situações, né, é como que a gente leva a infraestrutura, né? Goiânia, a maior parte foi um surgimento orgânico, um surgimento natural. E aí, quando você coloca o poder público para criar, acaba criando essa certa dificuldade, essa certa resistência, às vezes até a impossibilidade logística de executar, né? Então, assim, o que eu posso dizer a questão a respeito do plano diretor é que a gente vai ter um olhar, não só um olhar, não, uns ouvidos muito mais complacentes com quem entende, com quem quer participar. A gente vai ter uma parceria muito maior aqui para entender.
no momento, né, se eu falar para vocês o que eu estou entendendo, que eu compreendi todos os porque o plano diretor, obviamente, está lidando com toda a cidade, então é muito difícil você agradar do A ao Z. Né? Então, se eu falar que eu entendi todas as intempéries, se eu entendi todos os questionamentos, todas as necessidades, todas as pessoas envolvidas, eu vou estar mentindo aqui para você. Né? O que a gente tem que fazer agora, sentando com o Osés, que fez essa participação, o Osés Varão fez essa participação, foi vereador à época, buscar aproximar mais de vocês. Né? A gente agradar todo mundo não vai, mas a gente pode procurar desagradar o menos possível. Né? E, sem dúvida, tentar expandir a nossa cidade de uma forma adequada. Uma cidade que eu sou apaixonado por Goiânia, não gosto nem de viajar, eu falo. O pessoal não consegue me tirar daqui, fazer campanha estadual foi muito difícil. E eu não quero ver a cidade sendo crescendo, né, ou sendo crescida, né, com perdão do português horrível aqui, mas utilizando o neologismo aqui, sendo crescida através de interesses. Né? A gente tem que fazer com que ela seja expandida através de valores e princípios que cabem a todo goianiense. Eu acho que seria nisso que a gente focaria, e não me esquivando de entrar nas questões técnicas agora, mas sem dúvida eu vou deixar elas para os especialistas que vão me trazer uma informação muito melhor no decorrer, não só dessa pré-campanha, mas da campanha, se Deus quiser, quando a gente estiver lá. Martini, me permite só um complemento. Zilma, você falou algo que é a dor da periferia. Porque nós entendemos que a grande concentração de fluxo de pessoas, ela acaba com a qualidade de vida, né, das pessoas. Eu lembro que na época, quando eu estava fazendo a discussão do plano diretor, saiu até aquela manifestação do adensamento, né, do setor sul, e nós vemos ali que as ruas são estreitas, são muito estreitas. Então, se aquela região ela já não comporta quem já está lá, será que ela vai comportar mais 400, 500, 600, 700 famílias de mais um prédio? Num monte de prédios que estão sendo construídos? Então eu lembro que eu ainda participei, que quem estava presidindo a sessão era a Sabrina Garcês. O questionamento foi, por que não fazer com que esse projeto venha para as periferias? Eu moro na região norte, ali na região do Guanabara, e tem muita área que pode ser usada para você criar os polos, através desses polos, você levar o poder público, saúde, educação, esporte, lazer, porque você leva a infraestrutura para aquela região, o deslocamento dos moradores, você se torna curtos, ou seja, tem pessoas que moram no meu setor, que literalmente é o último setor de Goiânia, que é o Vale dos Sonhos, e vão trabalhar em Aparecida de Goiânia. Então eles têm que sair 5 horas da manhã para pegar o 280, que já está assim, abarrotado de gente, ir para o terminal da Praça A, pegar um ônibus lá da Praça A, lá para o Isidória, do Isidória pegar, ou seja, olha só o problema, se quando você levar a industrialização, levar o poder público, fazer com que as pessoas que ali estão, elas morem ali, elas gerem riqueza naquele local, você já está resolvendo vários problemas de uma maneira assim muito satisfatória. Vai trazendo qualidade de vida para as famílias que estão ali, que vão passar mais tempo com as suas famílias, que não vão precisar ficar mais enfrentar 3 horas de ônibus. Então isso deve ser realmente discutido na Câmara Municipal de maneira muito séria. Então eu falo para vocês, né, esse plano diretor, ele precisa ser revisto, assim, urgentemente. Por quê? Porque nós estamos colocando em risco a qualidade de vida do cidadão goianiense, e ele deixa de produzir. Isso é um malefício para a nossa cidade. Nós vamos ter uma cidade conhecida como a cidade da desorganização, e não é assim. Não podemos, a nossa cidade é uma cidade muito bonita, então nós precisamos reorganizar, precisamos colocar gestões técnicas nos postos certos, ouvir as entidades corretas e levar o crescimento para onde há necessidade de crescimento. Onde não há, vamos fazer um trabalho de reflorestamento, de repaginação, assim como no centro de Goiânia, fazer um trabalho bonito e levar o implemento de geração de emprego, de implementação das políticas públicas, saúde, educação, esporte, lazer, lá para as periferias, porque nós vamos desenvolver a periferia, vamos melhorar a qualidade de vida e com certeza todo o povo goianiense vai ser beneficiado com projeto, com ações simples, ou que seja, colocar cada pecinha no seu devido lugar. Obrigado pela sua colaboração. Essa é uma dor que a periferia tem, viu? E assim,
É nítido, isso daí nós vivemos todos os dias. Fred, já indo para a finalização, queremos te entregar aqui o relatório de vistoria de obras de artes especiais, né, que foi feito pelo CREA Goiás, pela PUC e pelo IBAP, que é o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias. Isso aqui é um norte, né, das nossas pontes e viadutos do nosso município, o qual ajuda e muito os gestores públicos a tomarem suas decisões. E a gente te entrega porque a gente acredita que muito tem a ser feito, né, várias coisas poderiam já ter sido executadas e ainda não foram, colocando em risco aí a vida dos transeuntes, de nós motoristas que passamos sobre essas pontes e viadutos aí, e a cada tempo onde a manutenção não é feita, ela vai encarecendo cada vez mais, porque vem a água, vem dilapidando um pouco mais a sua base, vem deteriorando mais as estruturas, e a gente acredita que com um bom planejamento a gente consegue minimizar o impacto financeiro e minimizar os riscos. E já aproveitando, já pode fazer suas considerações finais. Obrigado. Opa, um pouquinho, né? E eu vi aqui 2022 vocês fizeram isso tudo, né? Pelo menos a conclusão, né? Isso. Torcer para que alguém tenha lido e já tomado algumas providências, né? Quase 3 anos de atraso aí. Mas pode ter certeza que aqui a gente vai levar a sério, né? Só abrindo um parênteses aqui, conversei com o pessoal da FEComércio, eles também têm um estudo, inclusive no sentido do plano diretor de Goiânia, para ajudar, e também foi uma entidade que falou para mim que elaborou, gastou muito dinheiro, gastou tempo, gastou material humano produzindo e foi completamente ignorada pelo poder público. Pode ter certeza que não é isso que a gente pretende fazer, né? Já passando para as considerações finais, pessoal, mais uma vez, muito obrigado, né? Me sinto honrado, venho aqui de forma humilde dizer para vocês que não tenho pretensão de saber tudo, principalmente quando eu entro numa área tão técnica, tão qualificada, numa área que eu sei que vocês estão lidando com problemas aí, alguns a vida toda, alguns se especializaram só naquele problema, e eu não vou chegar aqui em 2, 3 anos, né, e de preparação para uma campanha, e vou chegar aqui e dar aula para vocês. Então o que eu preciso fazer é também ter essa humildade de trazer vocês para perto, assim como eu quero trazer a FEComércio para perto, assim, independente de questões políticas, isso não é nosso foco, né? Costumo dizer muito que a gente tem aqui um projeto de governo, nós não temos projeto de poder, nenhum do nosso grupo político. A gente tem um projeto de governo. Qual que é a diferença? Projeto de governo, a gente chega e fala, olha, o que eu posso fazer em 4 anos para melhorar a cidade? Projeto de poder, o cara entra e fala, o que eu faço em 4 anos para nunca mais sair daqui? Então, o nosso projeto é um projeto de governo, é um projeto que vai conversar com vocês, vai escutar vocês, vai colocar vocês dentro da prefeitura, não só vocês, todas as classes especializadas, colocar vocês dentro da prefeitura e tirar as indicações políticas. Como eu já disse antes, a prefeitura precisa voltar a trabalhar para resolver os problemas de Goiânia, parar da prefeitura de trabalhar para resolver os problemas da prefeitura, a imensa maioria criados por ela mesma, né? Então, mais uma vez, obrigado Lamartine, de verdade, obrigado Zilma pelas perguntas, obrigado Pado, todo mundo participou aqui, o Rodrigo, o Roberto, e espero que tenha sido produtivo. Mais uma vez, diz que é a segunda vez que estão me recebendo aqui, né? Não aguento mais que eu vou ouvir político conversando aqui para vocês, muitos prometendo coisas que não vão fazer, né? Mas graças a Deus eu tenho um histórico aí de 10, 12 anos defendendo exatamente todas as coisas que eu falei para vocês aqui hoje. Questão de um Estado eficaz, de um Estado enxuto, de uma administração pública eficiente, de respeito ao dinheiro público, de tentar fortalecer o empreendedorismo e fazer com que o Estado, no caso eu falo Estado no sentido de governo, né? Mas que a prefeitura pare de atrapalhar quem quer empreender, gerar emprego, riqueza e renda para a cidade. Se a prefeitura não atrapalhar o povo, ela já vai estar fazendo muito e muito mais do que ela poderia ter feito. Obrigado a todos, obrigado pelo convite.